Estamos de volta, dando continuidade, né? Vamos agora para 2 Coríntios, capítulo 12. A visão celestial, o espinho na carne. Paulo não quer se vangloriar, mas passa a falar de sua experiência como se fosse um outro homem. Declara que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu, isto é, não ao céu das nuvens, não ao céu das estrelas, mas ao céu onde Deus está assentado. Não sabe se foi no corpo ou só em espírito. E lá no paraíso ouviu palavras indescritíveis. E não tinha permissão em relatar tais coisas. E vai continuar seu ministério sem relatar o que viu no paraíso. Para que não se exaltasse das grandes revelações, foi-lhe dado um espinho na carne. Fala do mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. O objetivo desse espinho era para que ele não se exaltasse. Seja lá o que for o espinho dado por Deus com a permissão de Deus, até mesmo o emissário de Satanás foi permissão de Deus. Seja o que for, uma incapacidade física ou espiritual, não impediu Paulo de prosseguir na proclamação do Evangelho. Porque quando ele pede a Deus para que desvie dele esse espinho, Deus declara que a sua graça basta. Nada mais é necessário, apenas a graça de Deus. E que na fraqueza é aperfeiçoado o poder de Deus. Então Paulo quer ser fraco para que seja revestido no poder de Cristo. Que nós também possamos ter essa certeza, que a graça de Deus nos basta. A palavra graça do grego charis é definida no dicionário Strong por da mesma raiz de chara, alegria, e de chairo, regozijar. Charis causa regozijo. É a palavra para a graça de Deus, conforme estendida ao ser humano pecador. Significa favor e bênção imerecidos, um dom livre. Declara ainda que tem prazer nas fraquezas, porque sabe que Cristo o fortalece. Nada vai abalar sua fé. Tem prazer nas injúrias, nas perseguições, nas angústias. É como se ele dissesse, pode me atacar. Quanto mais vocês me atacam, mais forte eu fico. E fecha dizendo que quando está fraco, então está forte, porque Cristo está com ele. O desinteresse de Paulo. Paulo diz que foi incapaz de se vangloriar diante dos coríntios, incapaz de contar vantagem, de se prevalecer de alguma coisa. E diz que eles o constrangeram, isto é, queriam que ele se vangloriasse. E Paulo diz que eles é que deveriam ter feito se vangloriar pela sua presença com eles. Deveriam ter se orgulhado dele, de terem edificado a sua vida. Porque em nada ele era menos do que os melhores, e até mesmo os apóstolos. Paulo, ele é um dos grandes, né? E ele diz que os coríntios, sim, eles é que deveriam se vangloriar de dizer, o apóstolo Paulo ficou conosco tanto tempo, ele nos instrui, ele nos guarda, ele nos ajuda, né, na compreensão do reino de Deus. Declara que operou no meio deles com sinais, maravilhas e prodígios. Provavelmente está querendo dizer em relação à cura, libertação, entre outras coisas. E diz que eles foram inferiores a outras igrejas, por não terem sustentado Paulo, porque as outras igrejas assalariavam Paulo, né? E de Coríntios, Paulo não quis que eles dessem dinheiro a ele, mostrando que isso era motivo de orgulho para outras igrejas terem provido todas as suas necessidades. E pede perdão aos coríntios por ele não ter permitido que eles fizessem isso com ele. Declara que vai lá pela terceira vez, mas para não se preocuparem, não será pesado para eles. E seu interesse em ir lá não é para pegar nada deles, e sim usufruir da sua companhia, da companhia deles. E diz que pode se esvaziar de tudo em prol dos coríntios. Mas faz uma observação que quanto mais ele os ama, menos é amado por eles. Diz que nem ele, nem Tito e o outro irmão que se aproveitaram deles, nunca se aproveitaram deles, porque eles andam no mesmo espírito e sobre as mesmas pisadas, isto é, eles andam em Jesus, tanto Paulo, quanto Tito, quanto o outro irmão.
Últimos avisos aos coríntios, saudações. Paulo diz para não pensarem que ele está se desculpando com eles. E tudo que ele diz é para a edificação deles. Receia que quando ele chegar lá, vai encontrar muita coisa em desordem e vai ser obrigado a usar de autoridade. E que também eles encontrem Paulo diferente, né? Não como queriam. Paulo vai estar mais endurecido. E que acredita que ainda haja pendências dentro da igreja, como os problemas que já foram elencados na primeira carta. Mas vai mais além, falando que vai chorar por muitas pessoas que pecaram e não se arrependeram e continuam na imundícia, na prostituição, disputas existentes dentro da igreja, enfim, nos mesmos pecados que eles viviam antes, né? E Paulo vai chorar por eles porque eles vão se perder se eles não se arrependerem e pedirem perdão a Deus pelos seus pecados. Eles não vão adentrar o reino de Deus, não é? E ele vai chorar por isso, mas ele diz também que ele vai exercer a autoridade dele. Então, assim, Paulo vai ser duro com eles, né? Mas visando sempre a salvação deles. A dureza de Paulo não é para punição, mas para salvação, tá? Daqui a pouco a gente se vê no 13, tá legal?